além do ducto, existem as células que vão produzir a secreção em si. Neste caso, as células são células epitelioides. Oide significa semelhante. Então, são células semelhantes às células epiteliais, mas elas não têm as mesmas funções. Tá? Então, o tecido glandular normal, ele é constituído de células epitelioides e ductos. As células epitelioides, elas vão estar soltas, misturadas nos ductos, e em alguns casos, o que elas vão fazer? Elas vão formar ilhas. O que são ilhas? Não é um monte de terra em volta do monte de água, cercada por água? É um monte de terra cercado por água? As células epitelioides, elas vão se unir e ficar bem juntinhas, formando ilhotas, que são ilhas pequenas, no meio do tecido. Isso é o normal, tá? Todo mundo entendeu o que é normal? Sim. Quando acontecer a necrose de coagulação, o que vai acontecer? Tanto as células quanto os ductos vão ser substituídos por uma massa acidófila, amorfa e granular. Entretanto, na necrose de coagulação, o que vai acontecer? Existe a preservação da arquitetura e dos contornos celulares, que foi o que nós vimos na aula teórica. Certo? Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Essa estrutura que se mantém é o que? A forma, o tamanho vai se manter, mas dentro ela vai ser substituída por esta massa. Pense no seguinte, o que é arquitetura e o que é estrutura? Pense num prédio, vamos pensar, é a forma, certo? É a forma como um todo. Então, o que a gente tem que imaginar? Se eu estou vendo uma necrose de coagulação numa glândula, imaginem que a glândula inteira é isso aqui, arredondada, grande. Se a necrose está acontecendo na metade da glândula e a outra metade ainda tem tecido normal, a arquitetura dela vai ser igual. E as células dentro, elas também vão ser arrumadas do mesmo jeito. Só que no lugar de célula, a gente tem essa massa. E entendeu? Na parte que não foi atingida, se mantém. Se mantém. Certinho. Todo mundo entendeu ou mais alguma dúvida? Professora, quando a senhora falou que tanto as células como os ductos, eu não entendi muito faz o que? Eles sofrem necrose. Tanto um quanto o outro é morte celular. Por quê? Porque tanto as células quanto os ductos são constituídos de células. E elas também vão morrer. Mesmo onde produz mesmo onde produz e como ducto que havia de exatamente. Da via de expulsão, no caso. Exatamente. É tudo igual. Tudo entendido ou mais alguma dúvida? Podem perguntar. Não? Então vamos ver a Tânia. Primeiro estou colocando uma área normal. A área normal está sendo representada por ductos, que são os espaços em branco. Os pontinhos roxos são as células epitelioides. E vocês conseguem perceber que aqui, nessa região, por exemplo, ou aqui, existe como se fosse uma ilha fechada? São as ilhotas de células epitelioides, certo? Então, o espaço em branco, esse aqui, inclusive, no meio de tudo, é um ducto, tá? Esse outro aqui é um ducto. Aqui são ilhotas e aqui são células soltas epitelioides. Isso é o normal. Lilás. São lilás, tá? É o mais escuro que vocês estiverem enxergando aí, são as células. Certo? Por enquanto, todo mundo consegue enxergar o que é ducto, o que é célula e o que é ilhota? Sim. Conseguem ver que a ilhota é como se tivesse um fundo rosa e um monte de pontinhos junto um do outro? Esses pontinhos pretos, bem escuros. Um monte de pontinho roxo. Mas é roxo. Tudo são roxos. Bem juntinho, né? Bem juntinho. Eu vou aumentar para vocês olharem
das células soltas no meio de vários ductos e aqui uma ilhota grande de célula. Todo mundo conseguiu perceber isso? Sim? O que vai acontecer agora? Necrose desse tecido. Então, tudo isso tem que ser substituído por uma massa rosa acidófila. Como que vai acontecer? O tecido ele tem como substituir tudo 100% de uma vez só? Não. Ele vai substituindo devagar, até chegar num ponto em que toda a estrutura esteja substituída. Então, o que a gente vai encontrar na área de necrose? Massa grande acidófila. Isto aqui. Massa rosa acidófila. Então, prestando atenção que tudo está virando, está começando a virar uma massa rosa. Ainda tem célula no meio, que ainda não morreu, e ainda tem ducto no meio. Mas tem uma massa rosa grande, que já é tecido necrosado. E outras também, né? Também tem. Então, tem substituído pelo tecido necrosado. Todo mundo conseguiu enxergar? Tudo vai ser substituído. Aqui nessa situação ainda não está 100% destruído, porque ainda não está em estágio avançado de necrose. Está no estágio inicial. Tá? Todo mundo conseguiu ver a diferença? Sim? Nossa função hoje, fazer o desenho das duas áreas. Professora, isso é só uma amostra. Como assim? No caso aí é um tecido, é só uma lâmina, no caso é uma no mesmo tecido. No mesmo tecido. Pense no seguinte, o que vai acontecer? Na maioria das biópsias, qual é o ideal da biópsia? É que você pegue uma parte de tecido saudável e uma parte de tecido ruim. Exatamente para vocês fazerem esse tipo de comparação. Tá? Então, o que a gente tem aqui nessa parte, gente? Mais ou menos daqui para cima, eu tenho tecido normal. E daqui para baixo, eu tenho tecido necrosado. Então, a nossa função é fazer este desenho e identificar as estruturas. Para dividir. Não precisa dividir se você quiser. Você pode fazer inteiro. Isso, fazer do jeito que está aí. Não precisa dividir. Tá? Tudo entendido? Alguma dúvida? Não? Ela disse que pode fazer. Aqui ele pode não fazer. Ah, tá. Peraí que eu vou lembrar. E professor? Faz, sabe o que faz? Faz rosa com marrom, ou rosa com azul escuro. Obrigada pela dica. Pode fazer com vermelho, com marrom vermelho com azul escuro. Olha lá, tem que olhar para lá. Tem que sempre destacar. Exatamente. O necrosado está Bem rosa. Ele está também mais. Mas por isso ele é ácido. Ele tem uma característica de corante ácido. O ácido ele fora dessa cor. Ele vai ficar bem rosa, exatamente para diferenciar. Pensem que na hora que o patologista está olhando essa lâmina, ele precisa saber o que é diferente. Por isso que o tecido necrosado Não é a tua? Resolveu o problema. Professora, Variar. eu vou perguntar uma coisa para ela aqui também. Que eu não Tu me empresta esse vermelho bem aqui? Obrigada. Podia apontar, né? Aponta aí, ela me mostrou agora. Usa esse aí primeiro, depois eu quero que eu não assisti essa aula. Não entendi, não foi nada também. Professora, vem cá que eu tenho que fazer uma pergunta particular. E professora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Assim, o tem a célula e tem o ducto
vai excretar. Aí começa a morrer, aí o tecido vai ser substituído, o ducto também, ele vai perder as células, por isso vai formar essa massa que, no caso, é considerada necrose de coagulação, porque está coagulando uma massa. Não, vamos pensar o seguinte, por que recebe o nome de coagulação? Tá? Teoricamente, o que significa? Que inicialmente os vasos sanguíneos, que foi como eu mostrei para vocês, eles vão perder a sua capacidade de passar sangue. Tá? E lembrem, é a mesma coisa do caseosa. O nome veio porque não é semelhante ao queijo. É a mesma coisa aqui. O coágulo. O coágulo ele é parecido com o quê? Como ele é mais ou menos? Ele não é uma massa meio esquisita, meio sem forma. É mais ou menos a mesma coisa. Então, como que acontece a necrose? A célula, tanto a que está revestindo quanto a do ducto, ela vai começando a morrer. Como que ela morre? Primeiro, ela tem alteração do núcleo, o núcleo dela modifica, depois o citoplasma dela todo é preenchido por essas substâncias acidófilas. Entendeu? Na coagulação, a forma fica normal. Depois, quando você folhear o livro, o capítulo do livro, você vai ver que a de liquefação, por exemplo, é completamente destruído. A caseosa também vai ser uma mistura de coagulação com liquefação. Tem diferença na hora de você olhar o padrão do histológico. Mas no livro tudo tem exemplo. Tá, eu vou dar uma lida melhor. Obrigada. Infinito, tá vendo? Quem tu tá reclamando? É Paula que as estruturas são essas, que estruturas são essas. Essas aqui são as células em processo de necrose. Está formando já uma massa, essa aqui, ó, massa rosa acidófila. Essas aqui são as normais, porque elas têm os pontinhos, né? Os pontinhos de preto, que são as células, formando ilhas. Isso aqui é um ducto. O que é um ducto? Esse aqui é uma célula, esse aqui é um ducto que vai excretar, por exemplo, assim, o suor, né? Então, aí esse cortado aqui, corta aqui e dá isso aqui, né? A parede do ducto e as ilhotas. O lume, né? Mais ou menos parecido. Como é que é o nome de dentro? São ilhotas de células acidófilas. Gente, mas é assim, já ficando velho, tudo aparece, né, gente? Tudo. Olha o Alzheimer. Bora pro trabalho eu também. Meu marido diz todo dia pra mim: qual é o teu problema que não colocar isso aqui? Porque tu não sabe onde tá. Todo dia ele me diz isso. O Alzheimer é bom que ninguém sabe, pior é papo. Tu quer o rosa? Fazer Fazer um esqueço demais. Me dá a caneta aí. Eu penso para o serviço. As letras todas são nada. Então, com isso, ele usou o meu assinatura. Esqueci meu. Dois complicados. Ele disse para ele que eu tenho um sistema muito bom para dormir. Amitril. Ele toma só 4. Nunca mais ele presta. Porque ele pediu assim, só para A autoridade não vai achar. que vai Gente, não precisa ser bonito, o importante é a gente entender. Não, isso eu ia lhe dizer, porque isso aqui não tem Até porque, vamos pensar friamente, não é nada bonito ficar olhando essa lâmina, né? Eu penso que dá mais Ah, professora, eu acho também. Coloridinha, assim, bonitinho. no Rio, sei lá, essa coisa da brincadeira, dos 10 setores assim. Na duas anos da foto. Falou de juntar séries. Tudo aqui. Tá tudo colorido. Tá tudo já. Mas tá vermelho, tá rosa.
Agora fazer aquela Pode ser vermelho. Do lado de cera tinha o branco, esse aqui não tinha. Esses aqui são os Cadê essa bicha? Empresta essa Tomar vergonha comprar um. Tomar vergonha não, o negócio é dinheiro, né? Isso é uma coisa que eu tomei a Estava no meu ouvido de noite, ainda por lá. Atrás de outro, né? Vocês já fizeram a atividade de farmácia? Já. Já entregaram para o Madison? Já. E aí, gente, fizer isso aqui que me fizer isso aqui. Gente, alguém sabe mais ou menos me dizer, não é nada a ver com a aula, tá? Alguém sabe mais ou menos me dizer quanto custa um botijão de gás? 38. 40 reais. Tem uns que é 38, professor. Só o gás. Só o gás. 38. 38, 40, por aí. Tem. Mas, gente, eu não sei se tão caro. Tudo é mais caro. Professora, tem 38, 40. Aqui é caro pra poxa. E olha que aqui é o fim do mundo. É cara essa cidade mesmo. Imagine se fosse o começo do Não quero pensar, não. Só para mim ir passear. Mas lá tem povo também. Vou passar mal lá. Porque aí eles cobram Tem que cobrar. Paulo, me diz de novo as coisas pra me colocar nos nomes aqui, Paulinho. Oi? Me diz de novo pra me colocar nos nomes aqui. Ah, tá bom.